Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala corretor, começando mais um JD Cast muito especial hoje para vocês, não é verdade, Ricardinho? É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está escutando, mas hoje a gente tá com um pessoal bem especial. Quem é você? Eu sou o Rafael Nanini, e você? Eu sou o Ricardo Campani e eu quero falar com você. Você mesmo que tá aí agora vendo a gente aqui, clica aqui embaixo, curte o canal, ativa o sininho, compartilha, manda pros seus amigos, pro seu pai, pra sua mãe, porque vale a pena compartilhar os conteúdos que a gente tá colocando aqui, né, Rafael? É verdade, tá muito legal, estamos tendo uma interação maravilhosa com vocês. Todo mundo tá parando para conversar com a gente. Tá, eu fui reconhecido na rua já, Rafael. Conta essa história. É verdade, já me reconheceram lá que eu era o apresentador do podcast. Eu falei, nossa, eu preciso parar de apresentar o podcast. Não quero ser reconhecido. E tamo bonitinho. Ó, gente, hoje combinando e hoje, aqui, ó. Rafa, e hoje nós trouxemos duas pessoas aqui. Meu, um episódio inédito, e não é inédito pra gente, que são dois caras de peso. É verdade. Dois caras de peso, dois caras muito bons. Estão fazendo a diferença. Pra gente tratar de um assunto aqui muito interessante, que permeia pra empresa inteira, que é atendimento com o cliente. Muito legal. Quem que a gente trouxe hoje? A gente trouxe hoje o Paulo. Tudo bem, Paulo? O Paulo. E o Eric. Fala, E o pessoal. Eric, o Paulo, Belezinha? corretor, né, da equipe da Pitanga. Isso, verdade. E o Eric, corretor da equipe do Camargo. E o que é mais legal que a gente está trazendo aqui, que foi uma ideia sua, achei maravilhosa, ó, tô já tecendo os louros para quem fez. É muito legal a gente entender esse universo, esse mundo paralelo, que na verdade não é tão paralelo assim, faz parte. O mundo do universo do corretor, que é de salão, né? E do pessoal do online, que a gente vai descobrir hoje aqui nesse episódio. O atendimento não está tão distante assim, não é tão longe assim, e não são dois mundos. Não são dois mundos diferentes. É um mundo só. É um mundo É uma só. empresa só. Em algum momento, Paulo, né, Paulo? Você é um corretor online, que em algum momento você leva clientes no plantão de vendas, então você passa a ter um atendimento de salão. E o Eric, que é um corretor de salão, trabalha com anúncios online, Sim. né? Então, antes da gente falar disso, Paulo, se apresenta pro pessoal, fala um pouco aí da sua jornada, porque é sempre legal escutar aí como é que a gente começou.
Bom, obrigado pela oportunidade. É um prazer aí estar com vocês. Prazerzaço. Bom, a JD é uma empresa que tem transformado aí realmente a minha vida, né? Eu venho do mercado imobiliário, já trabalho há mais de 10 anos no mercado imobiliário. Trabalhei bastante na parte de serviços, né? Serviços ligados à gestão de carteiras, tudo. Depois trabalhei com venda de lotes no interior de São Paulo. E depois vim para São Paulo trabalhar a venda de incorporação. E hoje estou aqui na JD trabalhando no online. Você é do interior? Não, sou de São Paulo, mas trabalhando no interior, que é um mercado completamente diferente. A gente vende terra daí, né? Vende terra. Aqui a gente vende terra. Aqui a gente vende terra e sonho. No primeiro momento a gente tá vendendo. Lançamento a gente praticamente tá vendendo um sonho, né? É isso aí. E você, Eric? Conta pra gente. Conta a tua trajetória. Teu pai também Meu pai é do corretor, ramo, a sim, família, sim. né? Ele é o filho do seu Jair. Famosíssimo aqui. O Rock. O Rock. Pessoal, primeiramente agradecer também pelo convite, tá bom? Muito obrigado aí por estar fazendo parte aqui do JDcast. E assim, né? Saí do Exército, já novo, 19 anos. Tenho 8 anos já de profissão. Hoje eu tô com 28 anos. Falo que eu sou cria da casa, né? Comecei na JD. Começou aqui? Comecei na JD lá atrás, tá? 8 anos atrás. Aí comecei na JD. Dei uma voada no mercado imobiliário também. Fui conhecer outras empresas. Mas um bom filho a casa torna. Tô há 4 anos na empresa. Não tenho nada que falar. Eu gosto pra caramba de trabalhar aqui, vamos se dizer. É uma empresa que sempre dá todo o suporte. A gente tem muito contato aí com o diretor, muito contato com os gerentes, com os coordenadores. Todo mundo sempre presente. Eu gosto pra caramba. Eu tô dentro de casa. Eu tô aqui na JD já também aí há 4 anos que eu voltei. Voltei pra fazer o retrato. E que surpresa. Então, é verdade. Voltei pra fazer na época do retrato. O retrato tá entregando. Já tem 3. E você era militar, cara? Sim, servi 1 ano no exército, né? Mas aí não. Muito pouco dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. Não é brincadeira. O Eric sempre tá sorrindo. É verdade. Sempre tá sorrindo. Eu não sei se ele Chegou. sorria no Ele fala exército. sorrindo, né, Mas ele cara? fala... Toda vez que a gente conversa, ele tá sempre sorrindo. Então, se ele sorria legal. também no exército, eu acho que não. Mas... Tomava muito xingamento. Eu acho que por aí, mas é um cara que, assim, e acho que, assim, até a gente introduzindo já o assunto, essa questão do sorriso, essa questão da conexão com o cliente, já é uma coisa extremamente importante. Eu acho que é tudo. É muito, né? Tudo. Cartão de visita. Né? Cartão de visita. O cliente chegou, você abriu o sorriso pra ele e falou assim: pô, esse é o caramba, já sorriu o cliente. Mesmo que o cliente chegue ali, tá no momento dele não tão alegre, você já abre o sorriso pro cara. O cara já. Já desmonta o cara. Mudou a energia. Mudou a energia. Isso faz parte do início do atendimento, Legal. né? E aí, Primeiro o contato. legal, Eric, é que a gente vai dar pra fazer bastante bate-bolas aqui, porque, por exemplo, o Paulo não consegue sorrir pro cliente no primeiro momento. Então, como é que você faz pra sorrir com o cara virtualmente, Paulo? Já que você, boa parte do seu primeiro atendimento é por chat, é por uma mensagem, é por sei lá, por um lead que cai aqui. Como é que você transmite sorriso assim para um cliente? Na verdade, a gente tem que transmitir o interesse, né? Porque o sorriso fica realmente difícil através da mensagem. É um segundo plano, né? Um terceiro plano, sei lá. E a gente tem que transformar aquele momento no melhor momento do dia do cliente. É verdade. Esse é o grande segredo, eu acho. A gente conseguir fazer uma boa conversa com o cliente, seja por telefone ou chat, transformar aquele momento num momento único. Porque a gente está lidando ali com um sonho do cliente final, na maioria das vezes, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você, Paulo, o nosso amigo Eric falou que está aqui há 4 anos, você está aqui há quanto tempo na JD? Eu tô há 4 meses. 4 meses, Ricardo. 4 meses e só um minutinho. Paulo, quantos apartamentos você vendeu esse ano já? Esse ano já foram 6. 6 apartamentos. Caramba. Por isso que ele está aqui. Sentado isso com a que você gente. tá aqui. Porque se algo, sim, 4 meses de empresa e 3 meses no ele começou em dezembro, aqui provavelmente, o cara já vendeu 6 apartamentos, alguma coisa esse cara tem. Especial. E dá pra gente se espelhar pra repetir aqui. Esse cara é bom, esse cara é bom. Com certeza. O Eric não fica por baixo, né? Eric, no bom sentido, logicamente. 3 vendinhas, 3 vendas, 3 vendas, 3 vendinhas aí nesse ano. Legal. O Eric era coordenador do Bosque. Verdade. Coordenei um dos maiores projetos da empresa, né? Que foi o Grand High no ano passado. E esse ano, comecei o ano já iniciando aí, coordenando o Bosque Santa Cruz, que foi um sucesso de vendas, um baita de um produto. Acho que não tenho nem o que falar. Talvez até, não sei, talvez até o Eric tenha auxiliado o Paulo em algum atendimento no Bosque. Não sei se rolou alguma coisa assim? Acho que não chega. Acho que o Paulo não. Ajuda bastante pessoa do online. Porque você tem venda do Bosque também, né? Tenho a maioria. A maioria?
Legal. Aí, ó, colocou dinheiro no meu bolso. Talvez o Eric não tenha. Colocou dinheiro no meu bolso aí, ó. Caramba! Obrigadão, hein, Paulão. Aí sim. Daí. E aí, fala uma coisa, Paulo, bater uma bola pra você. Trabalhar com online não é sempre a coisa mais fácil, né? O online ele tem uma visão dentro da empresa com uma célula de bastante sucesso, né? Os corretores online recebem bastante leads, todos muito... É um atendimento muito frio, vamos colocar assim, né? Então, a partir do momento que um cliente pede uma informação pra gente por um canal digital, você não consegue sorrir que nem todo mundo que passa da porta do plantão. Ou até mesmo na abordagem na rua, né? Na abordagem, né? Assim, o tete a tete. Faz parte assim, do stand. Eu tenho sempre essa leitura de que o online tem uma dificuldade um pouco maior, né? Pode não ser uma verdade absoluta, porque ele precisa primeiro criar essa conexão com o cliente, né? E uma conexão é uma coisa que a gente está falando bastante aqui porque a gente acredita realmente nisso com o cliente. O salão, por muitas vezes, ele sai ganhando, na minha opinião, Eric, porque na hora que você aperta a mão do cliente, pá, olho no olho, sorriso, mãozinha, o cliente já sabe com quem está falando. Hoje ele está falando com o Paulo, ele não sabe quem é o Paulo. Então, como é que você, Paulo, consegue demonstrar para esse cliente, ó, eu sou o Paulo, eu sou o profissional que vai estar falando com você, sou eu, é com você que você vai resolver o seu sonho, é comigo que você vai buscar a concretização aí do negócio que você está procurando. Certo. Tem uma técnica, né? A gente não leva a conversa assim de qualquer forma. Então é importante você ter um script ali. Um roteirinho, né? Roteiro pré-definido para você seguir. Então, o primeiro passo é sempre você se apresentar, exatamente para criar essa conexão com o cliente. Um relacionamento, né? Então, eu apresento sempre o Paulo, né? Quem é o Paulo, né? A empresa. Paulo PJ, né? Quem é a empresa, né? E o empreendimento. Então, você sempre destaca o empreendimento que o cliente se interessou. A gente tem essa informação. Então, por exemplo, Bosque Santa Cruz. Eu vou falar, você se interessou pelo maravilhoso Bosque Santa Cruz, o empreendimento que fica na Vila Mariana, a 350 metros do metrô. Ele tem... E trago alguns destaques para o cara falar, opa, é diferente esse empreendimento, né? A partir daí, eu começo a identificar o que o cliente quer. Tá. Então, aí eu começo a fazer perguntas, né? E perguntas, assim, específicas que eu vou saber que eu vou ter uma resposta interessante do cliente. Né? Então, e objetivas. Tem que ser objetivo. No Hoje chat, em dia... você tem que ser objetivo. Não dá para ficar mandando muita informação, você perde o cliente. Entendi. Então, você tem que falar, você quer um apartamento de 2 dormitórios ou mais? Né? E o cara vai te responder. E aí, você começa a encantar ele. Então, você vai mandar uma foto da planta do apartamento. Não pode correr, por exemplo, o risco de você mandar um book... Porque daí você está mandando muita informação para o cliente. Ele vai precisa falar com você. Aí você vai ficar naquele... Dependendo que ele olhe o book inteiro para você falar mais alguma coisa. Não, então você vai trabalhando esse cliente com poucas informações. Então, mandou a foto da planta do apartamento que ele se interessou. Aí você manda uma perspectiva de uma área de lazer, por exemplo. Aí você manda um vídeo do empreendimento interessante, que fala, por exemplo, da arquitetura, que fala um pouquinho do projeto. Os diferenciais. Fica legal, porque é curto, então ele vai olhar, né? E aí, fechamento. Porque esse momento que a gente está, né, falando com o cliente no online, seja por telefone ou por mensagem, a gente tem que buscar um fechamento. É a primeira etapa para levar o cliente para o plantão. Fechamento, você fala um fechamento do negócio, do agendamento. Da conversa. Você tem um objetivo na conversa. É fechar a visita. Ele para levar o cara no plantão. Para chegar no fechar a visita. Você entra compelido na primeira conversa, tipo, preciso vender agora. Não, você tem seu primeiro objetivo é tirar ele de lá, trazer ele para um agendamento, que é onde você vai realmente apertar a mão dele e levar para o salão. Eu acho que esse é controlar a nossa expectativa como corretor. Esse é o maior segredo do sucesso. Então, você segurar a sua ansiedade, né? Saber dosar também, controlar a ansiedade do cliente ali, no sentido de, qual o preço? Quero valor. Cara, isso aí a gente não passa assim muito legal, tão fácil. Muito legal. O preço, o valor, a gente dá em doses homeopáticas, né? Tipo, deixa eu te falar o preço lá no plantão. Vamos lá que eu vou fazer um preço especial e você vai gostar, né? Então, quando eu falo do fechamento, é agendar, encantar o cliente para levar ele no plantão. Essa é a primeira etapa.
E encantar Legal. o cliente não é uma coisa tão fácil. Não é? Não é. Principalmente mesmo. porque geralmente quando a gente está conversando num chat, alguma coisa, aí você me corrige se eu estiver errado, mas geralmente as pessoas são aceleradas, as pessoas têm pressa de fazer as coisas, né? Então, às vezes ganho 5 minutos fazendo um chat com o corretor, mas é o tempo que eu tenho disponível. Então, é diferente, né, Eric, quando a pessoa se predispõe a entrar num plantão de vendas, que ele passa Chega ali... horas, às vezes, no plantão, esse cliente consumindo informação. Cliente é uma... Conta pra gente, Eric, como que é esse roteirinho do teu atendimento no plantão? Eu ia até pegar entrar no assunto do Paulo aqui, que ele tá falando, né? Assim, também, essa parte de encantar o cliente. Quando o cliente chega ali, você tem que estar com um sorriso no rosto, que às vezes até mesmo o cliente, você pega o cliente no momento, na vez ali, no atendimento que você está na vez, que você pega o cliente que ele vai entrar no salão, dentro do plantão para ser atendido, você tem que ter uma abordagem, um encantamento, uma postura de atendimento, fazer o cliente entender que quem está ali é você, que você sabe o produto, não é o cliente que sabe o produto. Passar segurança. Passar segurança, até mesmo que eu costumo falar, ficava como coordenador, eu costumava falar, pessoal, se você erra convicto o que está falando, não demonstre o erro, errou, depois, em outro momento, você corrige aquilo dali, mas erre convicto do que está falando. Que é sempre importante. Sempre importante, depois ele corrigir seu corrige. erro. Sim, mas lá na frente, acho que na hora do atendimento você tem que mostrar que você está ali, que você sabe daquele produto. Eu falo assim, o pessoal do online tem muitos produtos para estudar, muitos produtos para saber, porque o Paulo mesmo deve pegar um cliente da Zona Sul, um da Leste, um da Oeste, um da Norte. Nós que somos corretores do salão, que está dentro daquele produto, Você fica você especializado, tem que né? saber aquele produto. Você tem que respirar aquilo, né, Aquele cara? produto, não. Aqui eu sei o que eu tô falando pro cliente. Eu não tô falando coisa que eu não sei. Eu tô falando que eu sei. Porque eu estudo aquele produto, eu tô dentro do produto e eu sei falar do produto. Acho que até um pouco da dificuldade do online é chegar no produto e não conhecer o produto. A É ser fundo, que a nem fundo, talvez como, você conheça. quando ele chega lá, ele procura um coordenador que sempre dá um auxílio para ele naquela questão. Mas eu acho que no momento que você pega o cliente, você fala pro cliente, esse é o produto. Logicamente, quando o cliente entra, a primeira pergunta que ele já fala, já chega o cliente meio que mastigado, já sabe o que o cliente busca. O cliente, quando chega no plantão, você tem que procurar. É para investimento? É para moradia? O que você vai direcionar para aquele cliente? Desculpa, isso você está falando o cliente espontâneo, a visita O cliente espontâneo. Porque o plantão ele tem essas duas Tem, vertentes, né? tem Tem aquele cliente da indicação, e teoricamente, boa parte dos clientes são aqueles que você em algum momento No tete-a-tete, teve contato, um ponto né? de O cara captação. sabe quem você é. Sim. Então você já passou um ampassant para ele, já deu um período, cheirinho do que é o negócio. É. O cliente que entra no plantão porque ele passou na rua, olhando, é um outro cliente. É a pessoa crua, que ela não faz ideia ainda do que Ele espera chegou ali para aquele saber, produto. Ele chegou ali para saber o que vai acontecer ali naquele... O que eu vou ter aqui? Talvez é um vizinho da rua de cima, da rua de baixo, pessoal que mora no entorno, chega para saber, ou até mesmo o pessoal de longe também, passa e quer saber o que vai ter aqui, quem que vai construir, qual que é a empresa, qual que é a metragem que eu vou ter. Então, assim, quando você pega esse cliente que ele entra ali na vez... que é o que na vez que acontece do chat, o nosso na vez é dentro do plantão, então você já tem na roleta, contato, né? É na roleta, como também quando você pega o cliente na abordagem da rua. Acho que na abordagem da rua, você já aborda ele ali no ponto de captação, faz um trabalho com ele, que eu acho que é o trabalho da mídia que eles fazem, né? Que faz o anúncio, mexe mais a parte do online. Logicamente que o salão, o cara que é de salão e é bom, ele vai se aperfeiçoar também no online, que precisa hoje, né? Fazer os anúncios. Não pode ficar só querendo só ali correr atrás da rua, ficar o dia todo na rua ali, mas assim, tem que expandir e... O corretor hoje ele precisa ser completo. Ele precisa ser completo. O Paulo não pode ser especializado só no online na hora do tete-a-tete. Não dá. Né? Não consegue. E o Eric também não pode ser uma pessoa que depende 100% do trabalho de rua que vem, porque a gente sabe que o acesso à informação está muito fácil. O Bosque Santa Cruz mesmo, que eu tava lá coordenando, falar assim pra você, foi um produto onde que a gente andou ali, fizemos um entorno, fizemos muito trabalho forte na redondeza e pegamos muito cliente no braço. Aquele cliente ali que aborda ele aqui. Eu já passei ali. Mas você foi lá conhecer? Vamos lá conhecer agora? Não, mas eu sou corretor aqui, eu sou da JD, eu sou direto da construtora, que a gente fala, JD, a House da Diálogo. Somos a House da Diálogo. Vamos lá conhecer o nosso produto, ter o melhor preço. Mas assim, falando de atendimento, trocando com vocês, assim, eu vejo duas coisas distintas, né?
até tua segurança, até o que difere mesmo, né, Rica? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você que é um corretor de plantão, o que te protege em relação a esse atendimento, o que define, o que documenta é a roleta. Sim. Certo? Para você que é online, Paulo, seria o Hipnobox. Seria o Hipnobox. Que é uma roleta também. Que é uma roleta também. Né? Ele tem a questão do Hipnobox, que o cliente cai ali perguntando a respeito, né? Como a gente tem a roleta do salão. Sim. E no salão a gente tem o trabalho externo que a gente faz, né? Sim. Captar o cliente na rua. E você sabe, desculpa, Rafa. Você sabe que tem uma coisa, Eric, e assim, até ajudando a desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, aí eu vou colocar vocês numa sinuca para vocês verem como é que vocês se saem dessa. Hoje, por exemplo, se entra... Vamos mudar até de plantão. Hoje entra um cliente no plantão, você está lá no Gran High, né? Agora, nesse momento da gravação, você está no Gran High. Entra um casal no Gran High, você consegue fazer aquela leitura que a gente sabe que um corretor, que a partir do momento que o cara vai ficando ligeiro no atendimento, ele começa a ler o cliente de alguma forma, né? Então, a gente sabe, assim, isso coisas antigas, né? Os corretores começam a ler os clientes quando eles estão estacionando os carros na porta, para ver o carro que ele está vindo, se ele está vindo, se a mulher está com bolsa de marca, se ele está com camisa de time de futebol, se ele está com chinelo. E às vezes os corretores... Não estou errado nisso. Os corretores acabam mudando, às vezes, as formas de atendimento porque eles fazem uma pré-leitura, um pré-julgamento ou um pré-conceito dos clientes em cima do que ele está vendo visualmente. Então, aquela leitura corporal no plantão era mais fácil. Você consegue ver que é uma família, você consegue ver que é um casal, você consegue ver que tem filho, tá que sozinho. não tem filho, que tem cachorro, não tem cachorro. Agora, e o Paulo? E você, Paulo? Como é que você consegue, como você treina essa sua habilidade de tentar descobrir informações? Porque você falou, o Eric falou uma coisa que é verdade. Hoje, quando o corretor do plantão ele está num produto específico, ele fica especializado naquele produto, acaba conhecendo aquele portfólio bem próximo dele também, mas o foco do trabalho é 100% naquele produto. O online, não é você que trabalha, né, por muitas vezes, né? Estão trabalhando por você para te trazer os clientes para atender e você não sabe o que vai cair agora. Pode ser que venha o Bosque, pode ser que venha a Astorga, pode ser que venha Butantã, e você tem que conhecer Pirituba, a cidade inteira. Tem que desenvolver. Além de conhecer esse portfólio inteiro, que não é fácil, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe se é um garoto, se é um casal jovem, se é uma senhora que casou os filhos, se são casados, se são solteiros. Como é que você faz para conseguir identificar essas nuances do cliente? Então, conhecer o portfólio que a gente trabalha é importantíssimo, né? E a partir do momento que a gente consegue ter um potencial cliente, levar ele no stand, é importante a gente também estar preparado para mostrar a maquete, todos os detalhes do projeto. Então, assim como ele, a gente tem que estar treinado. E os coordenadores dão um baita suporte nesse sentido. Quando a gente chega lá, me apresenta a maquete, me mostra como é que é, me apresenta o decorado, eles dão um suporte para ajudar a gente a entender melhor o produto ainda. Mas eu, pelo menos, eu não entro muito no detalhe, a não ser que o cliente prolongue a conversa, né? Então, as minhas perguntas são sempre muito objetivas no sentido do apartamento, né? Nesse primeiro momento. Então, eu identifico o que ele procura, né, nesse momento, em termos de planta de apartamento, em termos de empreendimento, de áreas de lazer e de localização. Até por essa rapidez que você fala, essa pressa que o próprio cliente tem da informação. E a localização é importantíssima também, né, para você trazer um produto aderente ao que o cliente procura. E o orçamento. Então, você tem que ter uma ideia do orçamento, de forma sutil você sondar isso. Então, ver o que ele está pensando em termos de entrada, qual que é a renda familiar dele. Então, por exemplo, eu não pergunto qual a sua renda. Que né? é difícil, qual inclusive, conseguir. Ainda mais pela internet. Então, você pergunta de uma maneira sutil para também o cliente não se sentir mal, desconfortável nessa pergunta. Mas é importante sondar por quê? Para você não trazer um produto que vai gerar uma expectativa nesse cliente e depois uma decepção. Sim. Aí você se queima. Mas a decepção, você fala... No sentido de ele achar que pode comprar um apartamento e daí chega na hora ele não pode. Aí você gera uma decepção muito ruim que talvez você não consiga conquistar o cliente novamente. Então, eu queria que você segurasse
Desculpa, Rica, perdão. Amado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa questão do roteirinho de atendimento quando quando o cliente está no plantão. Como que vocês fazem? Porque essa absorção Sim. da informação... o cara é dinâmico, é acelerado. Eu vou fazer primeiro o quê? Vou mostrar a maquete. Qual que é o roteiro que eu vou seguir mediante... Rafa, você sabe, só perguntar uma coisa de você, que você está falando uma coisa bem interessante, até para ver se eles validam isso. Você sabe que o plantão de vendas, ele é desenhado de uma forma como já se fosse um roteiro de atendimento. Sim. Então... entra a ali, já vem com o disposição- cliente. Pra você ter uma já dá ideia da giro na inteligência maquete, do já sai pessoal com de tiro PDV. decorado. Ele já faz a porta de uma posição que você dá na primeiro insumo com a maquete, É, depois já você para dar tem uma volta, perspectivas, etc., para decorado, né? Então, Sim. o plantão ele é preparado como um roteiro também. Isso vale a pena? Vocês seguem o roteiro? Vocês fazem isso daí? Como é que é o plantão de vendas? Eu acho que assim, varia de atendimento para atendimento. Que nem você falou, tem um cliente que vem ali e fala assim, eu tô com pressa, eu tenho 5 minutos. Aí você, o cliente é um cliente muito Custa rápido. $1 milhão. Então você isso. Quer, não quer, não você- quer. Mais direcionado, ó. Você tá buscando o quê? Isso, 2 dormitórios, 3, direciona ali rapidinho, já vem, vamos no decorado. Às vezes você consegue sentar na mesa para falar de preço. Às vezes o cliente fala, não, eu vou voltar depois, eu volto com a minha esposa, aí você só tem como pegar o contato desse cliente e depois retornar com A esposa ele. manda, né? Pra ele trazer a esposa. A esposa tem que ir, Ele não só adianta, faz, não adianta. Como você também pega o cliente que entra ali e você fala assim, não, sem pressa alguma, aí você vai, explica o produto, tenta filtrar o que o cliente quer, que aí o filtro dele é já no online. Vai conversando. Nosso filtro é ali. No atendimento, você vai filtrando o que ele está buscando. Igual eu mesmo atendi um cliente no Gran High, fui filtrando onde você mora, ele mora ali, e eu fui filtrando. Falei, falou assim, eu acho que esse daqui tá fora do meu orçamento. Falei, mas dentro do que você me falou de onde você mora, eu acho que eu tenho um produto que você vai gostar. É o mesmo preço aqui, mais ou menos, um pouquinho mais em o conta, portfólio né? de novo, mais uma Acho vez. que uma planta maior, um pouquinho mais em conta. O portfólio contou, que eu já sabia do outro produto. Conheci o que eu tinha próximo de mim. E levei o cliente no Bosque Jardim Prudência. Saí com ele do Gran High e levei ele lá no Bosque Jardim Prudência porque circulava da onde que ele morava até o Gran High, era o meio termo ali. Então ele morava em Interlagos, o Bosque passa pelo Jardim Prudência para chegar no Alto da Boa Vista, que é onde que está o Gran High. Então esse circuito dele eu filtrei mais ou menos no atendimento. Já chegamos no decorado, eu já sabia que o preço que ele buscava não era aquilo. E eu saí de lá com ele, entrei no carro do cliente, levei ele pro Bosque e apresentei o Bosque para ele. A gente tá até finalizando aí a questão da proposta agora. É legal isso. Legal. Já aconteceu comigo isso também. Chegar num cliente, fui no Oasis, né, que fica na Guilhermina, apresentei o projeto pro cliente e daí eu percebi que não era o lugar que a mulher dele queria, né? Então aí eu falei para ela, ela falou que já tinha visitado um outro na Vila Ema. Aí eu falei, então acho que a gente tem uma oportunidade de voltar lá e a gente conseguir uma condição legal. E peguei o carro, fui com eles até a Vila Ema, na mesma hora, e deu certo. Que legal. E você sabe que isso é uma coisa, Paulo? Por exemplo, eu mapeio bastante as vendas do online, né? Principalmente do salão também, mas o online é uma coisa mais registrada, então a gente consegue identificar muito essa jornada, né, que se chama a jornada do cliente, por tudo onde ele passou. E por muitas vezes, Eric, a gente chega na Dialo, olha, o lead entrou na Astorga e o cliente comprou no Gran High. Aí fica todo mundo com cara de ué. Falei, como que funciona isso? E isso no online é uma coisa muito comum, né? Muito comum. Principalmente quando você trabalha carteira, principalmente, acredito, até os próprios investidores, né, que o online tem uma carteira de investidor bem bacana, que às vezes o cara tanto faz. Não quer saber, né? Não quer saber do endereço, não, assim, entre aspas, porque ele não vai morar, na verdade. Ele quer saber o quanto ele vai ganhar com isso daí, né? Não só o preço, o negócio em si, já aconteceu. mas lucratividade, aluguel, essas coisas. E essa migração que existe de clientes, no online eu vejo bastante acontecer. No plantão eu não tenho tanta certeza. Pelo menos não sei se é uma coisa tão corriqueira pra vocês. Acontece. Também agora voltando, eu tava no Bosque, atendi no Bosque, levei o cliente na Vila Ema, que a cliente morava na Zona Norte, ela não queria Zona Norte, aí levei ela na Vila Ema, no Clube Station, no lançamento do Clube Station, e no final vendi um vitrine. Legal. Olha, Que lá pra quem não sabe, vitrine fica no Tatuapé. Bosque, Jardim Prudência, Zona Jardim Prudência, Sul. Vila Eu saí- Mascote, no aeroporto de Congonhas. Agendei com a cliente Tatuapé, JD. Vitrine perto da JD. Vendi, aí fui lá, levei lá no Clube Station no lançamento, e no lançamento... Clube Station.
Clube Station Vila Ema. Vila Ema. É, que acabou de lançar e vendi ele no vitrine. Pra você ver que vendia indo por conta... a cliente morava na Zona Norte, eu falei, queria vir pra Zona Sul e daqui a pouco... Mas eu já morei na Vila Ema, aí daqui a pouco o marido falou assim que ele gostava muito do Tatuapé, aí fui filtrando, chegou na Vila Ema no Clube Station, eles falaram assim que não era aquilo que eles queriam. Eu falei, tem um ali lançou também um produto nosso em tal lugar. Onde que fica? Eu mostrei a planta, até pedi uma ajuda da Pitanga, gerente do online. Dele? Pitanga, Sou gerente. me ajuda aqui, Pitanga. Eu não conhecia o produto, não conhecia. Eu falo assim, gente, às vezes fecha muito no cerco da região e não filtra tanto. Aí Pitanga me salva. A Pitanga foi lá pra mesa e a gente finalizou no Clube Station, já a proposta aprovada, eu só fui no outro dia, no domingo, mostrar onde que era o vitrine. Chegou lá, o cliente falou, é isso. Foi lá, esse trabalho de vocês é de muita sensibilidade, né, Rica? Porque, por exemplo, assim, vocês têm que estar com todos os sentidos aguçados, porque dependendo de quem for o cliente, qual que é o perfil, vocês têm que ter esse feeling, essa percepção, essa sensibilidade, porque eu ouvi uma conversa de corretores que a corretora teve essa sensibilidade, era uma família, só que ela foi percebendo que quem determinava alguns pontos que eram importantes não era nem o marido e nem ela mesma esposa, era o filho. Que ele queria fazer... Ele teria que começar a fazer algum exercício físico e tal, e a corretora começou a ter essa percepção de começar a se direcionar as questões para a criança. E ela fechou a venda nisso. Então, o que eles fazem, né, Rica, é de muita sensibilidade, de muita percepção. E eu faço uma pergunta para vocês. O que não deve ser feito no atendimento? O que vocês acham? Que é tão importante quanto o que fazer, né? Quer falar? Começa aí. Eu acho que você não pode querer responder pelo cliente. Então, eu acho que fazer perguntas inteligentes é a grande sacada, né? Mas nunca querer prever a resposta do cliente. Por exemplo, se você fala... Nossa, esse empreendimento tem uma área de lazer maravilhosa, tem quadra de beach tênis, tem piscina. Eu tenho certeza que seu filho vai gostar. É perigoso. Porque, às vezes, o filho dele é um menino que não sai do computador, não sai de casa. Mas aí você, por exemplo, só não interrompendo sua linha de raciocínio, a questão do filho, você está falando de você já presencialmente com o cliente. De você já tá vendo que ele tem um filho, já falou... Porque você, pelo atendimento online, você não tem como supor que ele tem um filho. Já filtrou. A gente não sabe, né? Eu pergunto, às vezes, né? Beleza. Quantas pessoas são, quantas pessoas moram... É bom essa investigação para você conseguir direcionar um isso aí é melhor. Quantas pessoas tem na família, né? E daí ele acaba falando, eu, minha mulher, meu filho... Então, mas no plantão, quando você está no atendimento presencial ali e você tenta fazer uma pergunta nesse sentido, às vezes pega mal. E aí o cliente já dá um passinho para trás e já fica, esse cara tá querendo... Aí controla a ansiedade. Controla a ansiedade. Essa questão que o Rafa falou aí, do cliente saber quem é que direciona, acontece bastante. Às vezes está falando com um casal e a filha que corresponde. Aí você tem que... quem vai dar a última palavra é a menina. Um exemplo aconteceu comigo já também. Supernatural, Supernatural, E às vezes o filho que às vezes não é... O pai tá ali para comprar, mas o interesse dele é no futuramente dar pro filho. Então, a sugestão final é do filho. Então, você tem que dar aquela filtrada ali no cliente legal para entender no atendimento o que vai acontecer ali, né? O que o cliente está buscando, mas o que vai acontecer. Eu até levantei essa questão por até perguntas mais básicas. Eu não sei se ocorre isso, tá? Eu acho que fica como uma questão para a gente repensar. Mas eu não sei se, por exemplo, a gente tem colegas corretores que às vezes chegam no plantão mal trajado, que às vezes não fala corretamente, fala com gíria. Eu não sei, se isso é habitual, né? Mas eu acho que as pessoas têm que se atentar a essa questão, né? Também, eu vou começar aqui, que é assim, pra gente que é de salão, né? Então é comum a gente sempre ver alguém entrando no mercado. Uma pessoa que não tem uma roupa, não tem uma camiseta social, a pessoa não se veste bem.
Isso acontece muito. Então, aí, na parte do salão, tem que ter um coordenador sempre aí para ajudar essa pessoa ali que está começando a corretagem. Como eu também um dia comecei, falar assim, chegar aqui e falar que eu falava totalmente certo, pô, eu venho de comunidade. Os clientes percebem. Tem uma vida fora da corretagem, que eu venho da periferia, que tinha essa questão de gíria. Mesmo tendo um pai dentro da profissão, foi difícil se adaptar. Então, pra gente que é do salão, pegar uma pessoa que tá vindo nova, eu falo, eu mesmo eu falo assim, sou bobo, né? Abraço todo mundo, vamos aqui e tento ajudar ao máximo, mesmo que eu não esteja na parte de coordenar o produto, eu acho que é bacana ajudar uma pessoa que tá iniciando na profissão, por conta que, às vezes não tem uma camiseta, às vezes não tem o que comer dentro de casa, até chegar na profissão, você chega, pega um monte aí que a gente chega no plantão, que não tem o que comer dentro de casa, a gente dá um auxílio, sim. Quando tá de coordenador, ainda mais o auxílio ainda, mas quando que precisa, né? Mesmo estando fora, não sou coordenador, a pessoa tá ali para atender. É um exemplo. Tira um número bom, tira um número 2, 3. Você fala assim, sabe apresentar o produto? Quer apresentar para mim antes do cliente chegar? Para saber o que falar, né? Você pega muita pessoa que tá iniciando a profissão. Eu falo assim, a pessoa que tá iniciando, eu entendo, legal. Agora, a pessoa que já é do mercado, não. Ela já é do mercado, ela tem que se vestir bem, até por conta que chegou ali, o cliente olhou para você, todo com a camiseta esgarçada, apresentando, pô, do fedendo. Tem que olhar. Tem corretor que não tá legal. Estamos atendendo eles. Tem que estar ajeitado. Tem corretor que não passou aquele desodorante no dia. Pô, aí você vai pegar um cliente. Eu mesmo que trabalho. Isso é Eu mesmo que trabalho. O cara tá com asa. Eu mesmo. Eu vou fazer uma vírgula aqui, Eric. Fazer uma vírgula. Assim, a gente tem um trabalho, Rafa, e assim, os meninos aqui, independente da célula que eles estão, muito forte. De qualquer célula que trabalha aqui, tanto do salão quanto do online, o trabalho é muito forte. O trabalho de oferta, trabalho de atendimento, trabalho de prospecção. O salão, ele gasta bastante sola de sapato, né? Porque o salão vai muito pra rua, né? Os coisas vão pra ponto de captação, eles vão pra farol, eles vão pra parque, eles vão pra... Então, assim, a tendência de uma pessoa, ela se desgastando fisicamente no dia, é muito grande. Então, assim, isso é uma coisa que tem que tomar muita atenção, porque a primeira impressão bate. Que fica, né? O cliente bate na primeira impressão sempre. Eu tava coordenei o Gran High, que eu acho um dos produtos mais maravilhosos da empresa, que é o Gran High. Alta Boa Vista, eu sou apaixonado por aquele produto. Até porque, por conta disso, eu voltei pra lá. Mas falar pra você, ali é o cliente de 2 milhões. Ali é 1 milhão pra e mais? meio. Não, 1,5 milhão, eu tô falando 1,5 milhão, a minha planta lá... O básico. Vou chegar lá na casa dos dois e até tipo, um cliente da cobertura é 5 milhões. Então, assim, para você vai atender esse cliente aqui, você tem que estar bem vestido. Você tem que saber falar, tem que saber pontuar, tem que filtrar o cliente também para saber o que ele quer, mas você tem que estar bem apresentável para vender esse apartamento para esse cliente. Que já online, você não precisa estar, você pode atender de short e camiseta. Se bobear. Quem dera. Mas a gente pode. Mas numa teoria, o cliente não está tendo essa leitura de você. Da mesma forma que você não consegue ler o cliente para saber se ele está também de short e camiseta, ele não consegue ler isso de você. Então, eu acho que talvez você me corrija, mas a gente se corrige bastante aqui. O português, para você, é uma coisa que tem que pegar muito forte. Para escrever, eu particularmente, pela formação que eu tenho, escrever errado para mim me dá... É um tiro no pé. É um tiro no pé. Sabe? E aí eu tenho uma dica... A gente pega bastante no pé disso daí. Eu tenho uma dica muito boa que eu utilizo, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente tem uma ferramenta aí fortíssima para trabalhar, para o corretor trabalhar. Então, o ChatGPT, né, ou outros tipos de... Agora o aplicativo da Diálogo que tá para sair? Também. Opa. Então, você pode... Eu faço isso, né? Então, eu criei o meu roteiro, né? E eu consigo fazer um atendimento dentro daquele roteiro, né? E além disso, o texto que eu escrevo, eu coloco no chat, o chat passa limpo, né? Então, legal, português isso. Impecável. Legal, né? Sim. Então, você copia e cola. Você praticamente copia e cola ali e você mantém uma linha de raciocínio. Padrão. Sem ser robotizado. Então, você mantém um atendimento humanizado, né? Porém, dentro de um roteiro para que o funil funcione. Né, para que o cliente chegue até o agendamento e a gente leve ele para o plantão para atender.
né? Ou no plantão, eu faço também videoconferência. Já faço bastante. Né? Então, o cliente que está meio... Você chegou a trabalhar durante a pandemia como corretor? Na pandemia, eu trabalhava na parte de gestão de imóveis, nessa parte de gestão de carteira. Não na venda, Não. necessariamente, que praticamente todas as Pandemia. vendas eram feitas via teleconferência. Né? Ou senão aquela escapadinha ali no plantão por trás. E outra coisa, né? Vocês que são do online, trouxe um cliente, dependendo do roteiro que a gente estava comentando aqui agora. Às vezes vem cliente aqui fechar, né? Então tem que estar sempre bem trajado O convite também, é sempre né, Rica? assim, né? Pelo menos como eu trabalho, é ou uma videochamada, às vezes que o cliente é muito ocupado, ou o presencial no plantão, que é mais fácil, porque você já mostra a localização, já mostra o decorado, já mostra a maquete, ou aqui na empresa. Também a gente faz. Deixa eu dar uma pergunta, Paulo. Aquela sensação de plantão, né? Tipo, atender o cliente no Então, plantão, e é Verdade. exatamente isso que eu vou perguntar para ele. Você acha que é possível vender um apartamento sem ir no plantão de vendas? Já vendi. Sem Já aparecer vendi. no plantão de vendas. Seu cliente Investidor. aparecendo... Investidor. O cara não quis ir no plantão. Morador final Falou, não vai quero. passar no plantão. É mais difícil. É difícil, né? O cara, o cliente, ele precisa ter essa calor humano do plantão. calor decorado, do plantão, a ferramenta de plantão de vendas, ela funciona bastante. O Então decorado mesmo é matador. É matador mesmo decorado, sendo um corretor né? online, o PDV, né, o ponto de venda, se faz sempre necessário. Não complemento. adianta eu ser bom no português, não adianta eu ser bom só no chat GPT, mas uma hora eu tenho que ser bom e com um sorriso no rosto Tem, também, sim. porque eu vou levar esse cliente pro plantão em algum Que é momento. o segundo fechamento, né? Que é o Então, o segundo primeiro fechamento. fechamento, o agendamento, o segundo fechamento, a Muito venda. legal. E aquele momento é o momento do cliente, né? Então, essa leitura que a gente estava conversando aqui do tipo do cliente, se ele é um cara dominante na negociação, a gente é coadjuvante. A gente está ali para direcionar a maneira como ele quer ser atendido da melhor forma. Então, se é um cara que quer tomar as decisões... Não, quero ver o decorado primeiro, quero ver... Vamos embora. Vou seguindo o que você quiser. Ele falou, tá falado, vamos lá. Quer decorar Agora tem cliente decorado. que não. Que Vamos direto no preço, ele quer ser guiado. Então, daí você já tem um roteirinho. Então, vamos ver a maquete, depois vamos ver o decorado, sentou na mesa, aí é a hora de fechar. Queria fazer uma pergunta para vocês, corretores. Como vocês estão planejando a estratégia o método de trabalho para vocês para os próximos lançamentos da nossa empresa? Que tem bastante. Que tem E bastante. tudo peso pesado. Esse ano tá. Deixa bem claro para todo mundo, né, que todos os lançamentos que nós temos esse ano, né, o Diálogo vai vir com Todos. um monte de lançamentos. Todos os terrenos Nenhum lindos, nenhum pra pequeno, brincadeira. É tudo muito apartamento, então é muito cliente para ser atendido, Muito. é muito lead para ser recebido e muito sorriso para ser dado no plantão. Né? Como é que vocês estão se preparando para tudo isso? É bastante coisa, né? Tava lá no Bosque agora, pô, eu passo mais Zona Sul, então fala assim, vamos ter que ir pra Zona Leste. Bastante lançamento na Zona Leste. E um produto que me deixou com os olhos, falar assim, esse produto aqui é o produto para ir fazer na Zona Leste. É o Moca. A Moca. Moca, O Moca tá chamando, é aquele produto que é com a cara da Zona Sul, grande, vai chegar o cliente ali baludo e esse é o produto bom. Eu tô particularmente me preparando, tô no Gran High ali, só esperando o momento de ir pra Moca e... Que logo tá abrindo pilhado, diga-se de passagem. E vamos pra Moca, E que eu acho você, um Paulo? produtaço. Olha, a Diálogo, para mim, assim, é uma das construtoras, assim, melhores, assim, de São Paulo, no sentido de ter um preço muito bom e um produto muito bom. Então, eu já trabalhei em outras construtoras e é ou muito alto, né, muito extremo, ou muito baixo. Né, no sentido de você não conseguir nem... Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida tem esse problema, que é o que manda é a renda do cliente. Ele não tem muito direito a escolher o apartamento, né? Você escolhe amarrado, ali né? e tal, E dependendo se ele pra tiver ele. uma entrada. Mas aquela famosa entrada de R$800, de R$1.000, de R$100, o cliente não escolhe. Então, isso aí, para mim, era ruim, no sentido de, mas eu quero vender apartamento. Né? E a Diálogo é um pacote completo, porque a gente tem um preço muito competitivo, muito bom. O produto e um se vende. Sensacional, alto padrão. A gente tem um produto de alto padrão. Legal. E todos esses lançamentos desse ano são fantásticos. Né? Degran, nossa, você pega os diferenciais do Degran, Bosque Santa Cruz, maravilhoso. Né? E teu foco vai estar onde agora? Agora a gente vai para o auge, né? Eu estou muito focado no Bosque ainda, no sentido de campanhas, de divulgação ainda que eu faço.
no Bosque. E agora o auge, eu acho que é a bola da vez, né? Tem que ser rápido, né? Eu vou. O mundo gira. Você tá na roda e o mundo gira. Eu vou entrar agora no assunto que é o Paulo aqui é online, né? Então, assim, tá sempre abraçando todos os produtos. O corretor de salão, não. O corretor de salão tem que escolher um produto para ir lá e fazer o produto. A gente não consegue abraçar o mundo. Online tem bastante atendimento, tem que ficar lá, a logística. É totalmente diferente, né? Então, assim, ele pode ir lá pro auge agora, daqui a pouco ir lá pra Moca, depois ir para outro produto. Não, o do salão não. Qual que é o produto que eu vou fazer? Eu tenho que escolher o produto certo para não errar o time. É mais esse feeling que você tá sentindo. Você vai para entrar num produto errado ali, você não chega lá, se frustra, não vende. Acabou seu ano, 2, 3 meses perdido, você tem que recuperar depois. Aí não tem como abraçar o mundo. Logicamente que eu hoje faço parte de uma equipe onde que internet a gente também manja bastante. Você faz anúncios? Trabalho com anúncio também, que é a parte que eu falo, o corretor do salão não pode ser engessado. É o 2.0. Ele tem que ter ali, ele tem que saber montar um anúncio e fazer tentar achar de outra forma o cliente também, porque hoje o cliente está muito mais na internet do que o Bosque Santa Cruz, o cliente estava na rua, muito mesmo na rua, por conta que eu sou do salão e fiz muito trabalho externo e consegui bastante cliente. Mas o corretor, ele tem que saber ali que ele tem que ter a página dele de Instagram, tem que saber, como você está falando, o diálogo, saber falar, conversar, esse tete que o Paulo tem de fazer o cliente, entender o cliente no celular aqui, sem ver, a gente também trabalha dessa forma também, porque o cara do salão, ele não é só salão, mas quando ele tem que escolher um produto para ir fazer, vou fazer Moca, esse é o produto que eu vou fazer, esse é o produto que eu escolhi, eu vou me dedicar a vender o Moca. Mas você sabe uma coisa, Eric, que eu acho que tem um outro ponto de diferença nisso aí em relação a produtos, não sei se talvez eu esteja imaginando alguma coisa errada também. A conversão dentro do online, né, Paulo? Quando o cliente está vendo o anúncio, é muito rápido. Claro, clica lá, pá, preenche o formulário, entra no online. O cara, às vezes, não sabe nem direito o que é o produto. Às vezes, no salão, o cliente já chega meio preparado. Então, um cara, por exemplo, alguém que vê... Porque isso é uma coisa... Que ele viu na mídia. Que ele viu na mídia. Então, a gente tem dois mundos, vamos colocar assim, que em muitos momentos eles se entrelaçam, né? E Sim. muitos corretores, às vezes, não entendem isso, né? O fato... Isso a gente consegue trazer até em números, Rafa. Porque, assim, quando o salão começa a trabalhar muito forte, é muito material... Respinga no online. Respinga no online. Porque o online começa a bombar também, porque os clientes começam a ser... Muita mídia na rua. Pulverizados na rua, com jornais, Impactado com em todo folhetos, lugar. com ponto de captação, com os próprios anúncios dos corretores, né, com mídia que a Diálogo faz, isso o cliente começa a querer se informar um pouco mais. E na internet, a mesma coisa. A Diálogo tem uma estratégia muito forte de internet que acaba respingando no salão, porque os clientes começam a ser perseguidos, não é nem bombardeados. Perseguidos, talvez seja a palavra certa, e acaba respingando no salão, porque muitas vezes os clientes, e o Eric falou uma coisa aqui bacana, o primeiro público do empreendimento sempre são os vizinhos. Sim. Então, na hora que o plantão começa a edificar, que começa a levantar, e geralmente tem os caras são os corretores de pirata raiz, que vão lá pisar no barro. Aquele que tá na tendinha. Terno, gravata, tá na tendinha, pisando no pó, no tá barro. na tendinha, uma garrafinha garrafinha uma ficha cadastral. E fazem muitos cadastros, diga-se de passagem. Muitos cadastros, porque a vizinhança começa a todo mundo vai passar e para vai ser ver o que abordado por vai alguém. acontecer. Então, essas pessoas começam a ser bombardeadas pela internet, só que elas têm a facilidade de atravessar a rua e entrar no plantão. Então, às vezes, o online tá trabalhando tão forte, né? Só que o cliente tem a comodidade de olhar pela janela, tá lá, vou lá e chego lá. Verdade. Tá o menino sorrindo na uma porta. ação muito grande, É uma né? ação muito forte. E aí, eu queria entrar num outro ponto com vocês, que eu acho que é sempre bem interessante, porque a gente tá falando, por enquanto, só das Coisa maravilhas. boa, Só de né? coisa boa. Só coisa boa, tudo lindo, maravilhoso, mundo da Alice no País das Maravilhas, tudo cor-de-rosa. Agora, nem sempre é assim. Não. A gente sabe, por exemplo, que o Paulo, acredito que o Paulo tenha bastante disso aí, dos clientes que não gosto, não quero, tá caro, o lugar não é feio, não sei o que lá. E da mesma forma, ele que é um jogo de palavras nesse primeiro atendimento, né, porque ele tá fazendo o roteiro dele, o cara tá falando na sua cara. Não gostei, é pequeno, tá caro. Como é que vocês tratam isso daí, assim? O Trabalhar essa atendimento não é objeção, né? só o lado
bonito. Tem um lado chato também, né? Que é a gente tratar essa objeção do cliente, essa negativa. Como é que vocês tratam isso? Tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Vamos colocar assim. É o cliente que... Quer convidar? Pode falar. O cliente que entra... Não é fácil, não. Não é fácil, né? Passa o jabá. Por isso que por isso que a gente começa no atendimento, né? Você tem que... Vamos falar, o cliente que fala que tá caro. Você tem que... pegar ali atendimento e mostrar o valor do seu produto também. Valor não é preço. Oi? Valor não é preço. Não. O valor do produto. Onde que tá? Um exemplo do Bosque. Onde que tá o Bosque? O Bosque Santa Cruz está aqui, ó. Olha o que você vai ter no projeto. Então, assim, logicamente, que acontece que a gente fala, não, tá caro, acho que tá fora do meu orçamento. Aí você tenta filtrar ele para colocar ele em outro produto, tenta buscar algo mais próximo, como acontece muito lá no Gran High, tá atendendo ali, não acho que não é meu preço, e daí passou da casa do que eu procuro, aí a gente tenta levar para o Bosque ali que é próximo, que tá dentro do preço. Mas o Bosque é fantástico. Tinha alguma objeção de pessoal falando? Tipologia, talvez, só? Acontece, né? Né, às vezes o cliente não gosta da vista. Fala assim, não queria mais vista. O cara tá comprando um apartamento em São Paulo, no Alto do Ipiranga, só prédio, ele quer vista livre. Então isso acontece, aí o cliente, não gostei acho que na diálogo, para falar que o cliente não gostou da planta é muito difícil. Que eu falo que as plantas são todas maravilhosas. As plantas, a planta, acho que da planta o cliente não para, mas o cliente falar do preço. Ou da questão. Aí é o que eu falo, o cliente entrou ali, sabe que o projeto vai ser construído ali, e fala assim: você tá aqui na localização que eu quero. Eu queria pronto. Eu queria um pronto. Eu queria pronto. Bom, mas tem muito que faz isso. Quando você tem um. Tem bastante. Quando o cara quer um pronto e tá tendo lá. Entrei no lançamento, mas eu achei que tava pronto. Não, Como que é, Paulo? clientes- Fala. Muitas vezes eles estão pesquisando, mas se colocam numa posição de comprador. Então acontece muito. E aí eles começam a criar esse tipo de barreira, né? Eu acho que eu não vou conseguir esperar 3 anos, né? Não tem problema, eu tenho pronto, né? Então você vai... mas pronto agora eu vou ter que dar uma entrada muito grande. Não tem problema, eu tenho para daqui 1 ano. Então assim, a gente tem muito produto para atender o cliente. Ajuda bastante, né? Mas essa questão do preço é uma coisa que eu uso uma técnica que é legal. Que é assim, por exemplo, que a gente fala, eu achei caro, né? Eu achei o preço muito alto. Eu tenho um da concorrência que está mais barato. E ele é o mesmo padrão. Eu falo, legal. E se o meu fosse o mesmo preço da concorrência? Aí ele fala, eu acho que eu ficaria com o seu. Mas o que importa para você é o preço ou é o apartamento? Aí ele para pensar, né? Uma boa jogada. Se você gostou Ótimo. do meu... Essa dica aí eu peguei. se ele Ótima fala... dica, viu? Tá vendo como aprendi? Essa dica eu peguei. Aí se ele fala, não, eu escolheria o seu... Aí você fala, então você está querendo um apartamento. Você não está tão preocupado com o preço. Vale a pena você pagar por um produto melhor. Então, vamos lá. Entendeu? Muito boa dica. Boa dica, Paulo. Eric? Parabéns. Essa daí foi... Tá vendo? Tá vendo porque ele vendeu 6 Qual é o preço que o senhor quer pagar? isso. Qual que é o preço que o senhor quer pagar? É X preço. Não. Então, peraí. Vamos Mas você sabe, isso, eu não sei se vocês concordam, mas isso é uma coisa muito comum, né? Assim, eu acho que enfrentar a barreira do preço, né? Não do valor do apartamento, mas do preço, é uma das maiores dificuldades e controles de ansiedade dos corretores. Porque sabe que lá pode ser o determinante para venda ou não. Às vezes eu estou num produto, por exemplo, a gente vai lançar a Moca, espero que logo aí todo mundo está com informações do produto lá na Padre Raposo, né? Para quem não conhece, fica na rua paralela ao Madre 1914, né? Da Madre de Deus. E é um tremendo de um alto padrão. Né? Tem apartamento lá de quase 300 metros, né? Que você vai atender clientes de vários níveis, vamos colocar assim, né? Tem aquele que é muito mais exigente, tem aquele que também é exigente, mas tem um bolso um pouco diferenciado, né? No que ele pretende investir, do que ele pretende pagar num produto, que se você não estiver 100% alinhado com os valores do que o produto está oferecendo para você, você vai ser mais um que vai falar a mesma coisa. Né? Isso pro plantão, você acaba vivenciando, respirando aquilo 100% o dia inteiro, então você acaba pegando esses valores agregados talvez muito mais rápido, e no online ele precisa se preparar muito, porque você não consegue 100%
vivenciar diariamente o plantão da Moca, o produto da Moca, porque o segundo lead que caiu para você foi da Patriarca, que não tem nada a ver com a Moca e são produtos completamente diferentes, né? Então, existe sim essa dificuldade. Sim. E as objeções, eu acredito que sejam sempre as mesmas, né? Os clientes, quando vêm tratar com alguma coisa com vocês, por mais que o produto seja um de alto padrão ou seja um estúdio, vamos colocar assim, as perguntas são sempre as mesmas, recorrentes em cima de produto, em cima de valor, em cima de localização, que aí vocês têm todo esse somebody love para tentar contornar ou pelo menos oferecer a melhor solução para o cliente. Tem um cliente que ele quer preço, né, no sentido de negociar. É negociador. Então, ele vai lá querendo uma boa negociação. E daí, Independente do produto. o produto é secundário, digamos assim, né? Ele quer morar bem, obviamente, mas ele quer negociar. Então, ele quer sentir ali... Fez um bom negócio. por cima, né? Vocês estão em momentos diferentes, né? Fora dizer que a gente traçou esse paralelo desses universos, né? Do salão e do online. Você está há 4 meses e você está há 4 anos aqui, não é isso? 4 Entendi. anos aqui na empresa. Exatamente. Vocês... Você está na JD House, então, né? Oi? Você chegou a entrar na JDGI? JDGI. Ah, então você é Lá do- pré-house, Lá no... na Seu Romero. Da Seu Romero. Então, Aquele elevadorzinho lá que a gente subia. tem história. Nem lembro. Ia receber em cheque, tinha que tirar tudo divididinho todo mundo. Mas o que eu queria a empresa falar- cresceu muito, hein? O que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu entendo que a cada cliente novo, a cada atendimento, vocês melhoram, vocês crescem, tem uma percepção do que a gente ainda assim pode estar melhorando, como marketing de experiência, né? Mas o que eu queria estar falando para vocês é o seguinte: dentro desse jogo que vocês têm no atendimento de vocês, o que vocês julgam que é a bolinha da vez, o que está dando mais certo, até para dar um feedback para quem está nos assistindo, né? O que vocês, aprendendo a se conhecer melhor, o que está dando mais certo nesses últimos atendimentos, nessas últimas vendas? Eu acho que é trabalho, tá? Não tem segredo assim maior do que trabalhar bastante. Eu acho que a profissão de corretor de imóvel é uma profissão que ela necessita de muito trabalho. É meio que matemática. Então, se você conseguir falar com 100 clientes, você vai conseguir gerar, por exemplo, 20 visitas. E dessas 20 visitas, você vai conseguir tirar 2, 3 vendas. Né? Então, estou dando um exemplo assim, bem otimista, né? Sim, sempre. Mas é basicamente isso. Então, por exemplo, a gente recebe leads para trabalhar aqui na empresa, mas a gente também faz anúncio, tem pessoas que fazem panfletagem, trabalho tem de pessoas rua. Então, assim, é um conjunto de ações para, basicamente, jogar mais clientes para dentro de um funil para você conseguir vender mais. Se ficar sentado só esperando o cliente cair no colo, você não vai vender com o mesmo volume. Então, eu acho que é trabalho. Acho que ele falou tudo, né? A questão de trabalho. Eu falo assim que o corretor do online sempre cai um lead, sempre vai cair no lead ali, tem mais atendimento, atende mais vezes, né? Do que o mesmo salão. Sinceramente, O salão, todos bons, né? Mas atende. Mas atende. Mas está sempre praticando o atendimento ali, Sim. falando, conversando. É uma entendeu? boa. Agora, o pessoal do salão mesmo, a frase que eu digo sempre, né? O corretor tem que ter o planejamento da semana, até mesmo online, mas tem que planejar a semana. Eu falo pro pessoal do salão, eu costumo falar na pré-eleição lá como coordenador, eu falava muito, segunda-feira, qual que é meu planejamento da semana? Quantos clientes eu preciso ter para no final de semana eu ter 1, 2, 3 visitas? Então, você tem que planejar aquela semana ali. O que vai acontecer? Hoje eu vou fazer um trabalho de rua, eu vou pro ponto de captação. Hoje eu vou focar aqui só no meu anúncio, vou mudar, vou trocar o vídeo, vou meter outra coisa. Não. Vamos colocar 1.000, 10.000, 15.000 material na rua, vou pagar um panfleteiro para colocar ele em X ponto, que eu acho que vai dar resultado. Então, assim, o corretor ele tem que planejar. Aí, quando ele não tem, eu falo assim, hoje é sexta-feira, hoje é o dia de chegar ali, pegar, abrir o notebook, montar quantos clientes que eu falei na semana toda, qual cliente que tá bom para mim agendar uma visita com ele. Esse cliente que passou por mim, eu tenho que voltar nele de novo. Eu planejo a semana, na sexta-feira eu
rebato tudo que eu já fiz na semana para tentar trazer 1, 2, 3 indicações no final de semana. Sim. Não é tão fácil assim a parte da conversão. Logicamente que vai conversando. Eu estou num produto que é um produto que não é um produto que o ticket do cliente, ele é um cliente que é um pouco mais exigência, ele não vai ali no seu momento, ele vai no momento dele. Então você espera bastante dele e quando você tem um atendimento, né, que vai... Pô, eu tenho agendei, sou do salão, fiz um trabalho a semana toda, a gente tem 2 visitas. Pô, legal. Então nessas 2 visitas aqui, eu tenho que estar preparado ao máximo, me dedicar ao máximo, porque eu sei que aquele momento é um momento único ali, onde que eu já fiz um baita de um trabalho a semana toda, agora tem um momento de a chance de vender para esse cliente. Então tem que ser ali na agora. Agora tem que vender para ele. Agora ele está aqui comigo dentro do stand, eu vou vender para ele. Então eu trabalho a semana toda, tenho um planejamento para no final de semana, se eu tiver um agendamento, eu fazer aí a hora do atendimento, é a hora de falar bem, explicar o produto e falar para o cliente, ó, é isso. E a gente está batendo muito numa tecla que até você mencionou aqui, de fazer vídeos, você comentou no começo da tua resposta. A gente está falando muito sobre isso, né, Rica? Quão importante é você poder fazer um vídeo... Se mostrar, né? Se mostrar. Vende muito mais do que um belo book, né? Não tem como. E vocês têm incentivo aqui, vocês estão já fazendo isso, vocês já estão encontrando essa... Vocês estão aqui, vergonha vocês não têm. Porque a gente sabe que não é fácil ficar na frente do microfone. Ficar num vídeo, na frente do vídeo vocês conseguem, Conta né? pra gente. Eu faço os anúncios e tento cada dia melhorar essa parte das redes sociais, que eu acho que é a nossa página ali, né? Onde o pessoal vai enxergar a gente. Até você tem alguns vídeos aí bem O espaço, né, que vocês dão aqui pra gente também. Os vídeos dele tem que parar de aparecer pra mim toda hora. Paulo. Fala. Os seus também aparecem, né? Mas a gente fez aqui, utilizando aqui todo o estúdio, a gente até agradeço você aí por ter me ajudado, e a gente fez um vídeo muito legal voltado para investidores. A gente tem muitas oportunidades para investidores comprarem estúdios, conseguirem ter uma boa renda extra, né, para aluguel, ou seja, para revender os apartamentos. É um mercado o mercado imobiliário está se desenvolvendo muito nessa questão de investimento. Então, seja o empreendedor, o empresário, o investidor, pulverizar a carteira, né, no sentido de eu só invisto em ações, em mercado de capitais. Não, investe no mercado imobiliário, que vai te trazer uma renda muito boa. Uma pessoa moeda que forte, tem... né? A gente tem esse discurso por muito tempo. Ainda tem, né? Muita moeda fora. Imóvel é moeda forte, né? Muito, muito. E seguro, né? Então, uma empresa com credibilidade. Então, a gente fez aquele vídeo, foi muito bom. Aquele vídeo deu retorno para você? Deu retorno, que nós fizemos? Deu retorno. Deu? Gerou venda? Esse, inclusive, foi que me gerou uma venda do investidor que nem quis ir. Rafael, fez uma coisa certa aí, pelo amor de Deus. Paga o almoço, né, Rafa? Mas, olha, assim... O corretor que tem que pagar o almoço aí, tá devendo almoço. Eu vou que eu tô contar uma falando. coisa, vou jogar um louro aqui pro Eric também. O Eric coordenou lá o Gran High, né? O Gran High, Gran High. Antes do Gran High abrir, ele já estava fazendo vídeos no terreno. Então eu tinha assim, não necessariamente vídeos, às vezes para clientes, né? Mas principalmente, acho que o time trabalha exatamente. Ao time JD. Talvez a primeira pessoa que a gente precisa convencer de um produto é o time de vendas, né? Principalmente alguém que vai entrar numa coordenação, que já é um coordenador no produto. Ele precisa cativar as pessoas para olharem para o plantão de vendas dele, né? Então, por muitas vezes você vê os coordenadores vindo aqui na JD fazer preleções com o online, porque o online tem 30 produtos para olhar e, olha, eu queria que você desse uma atenção pro meu especial. Então, eu vi todos os seus vídeos. Eu também vi. Chamando os corretores. Sempre energético, né? Sempre sorrindo, sempre no sol, na cabeça. Você toma Red Bull de manhã todo dia? Sério? Ou você é assim mesmo? Não, tem que tomar um Red Bull. E vamos fazer Rafa, só uma coisa. Que eles falaram uma coisa aqui que não vou deixar passar não desapercebido, porque é uma cutucada que tem que dar nele, principalmente, mas que acho que o próprio Paulo vai ajudar a cutucar o salão nesse sentido. Vocês são pessoas que trabalham de várias frentes, né? Então, você trabalha com anúncios, você trabalha com rua, você trabalha com prospecção, você trabalha com oferta, não sei o que lá. E gerenciar
clientes, né, Eric? Gerenciar carteiras não é uma coisa muito fácil, né? Para você que trabalhou com gestão, inclusive, você deve ter um know-how absurdo de como que faz isso. Hoje, para o online, né, Paulo, a gente tem uma ferramenta, né, um CRM, que é um gestor de carteiras, viu, Eric? Do salão. A gente tem uma ferramenta que é um gestor de carteiras que te ajuda muito nesse processo de follow-up, usando termos técnicos de novo, né? Mas esse processo de follow-up, de saber a temperatura, que estágio que o cliente está, se ele está procurando agora, se está procurando depois, se ele vai casar daqui a um ano, você tem isso alimentado. E o Eric colocou aqui algumas informações. Não, porque a gente vai lá, a gente faz a prospecção, não sei o que lá, e vai pegando cliente, vai pegando contato, agendei 2 vezes. Aonde que você faz a gestão de tudo isso? Esse é o famoso caderninho do corretor. Então, o caderninho. Agendinha. Por quê, Eric? Por que você acha que o salão é tão reticente a usar uma ferramenta de gestão de carteira? Eu acho que na questão tempo. Questão tempo, acho que é um exemplo. Logicamente que também ocupa o tempo deles, mas eu acho que para o corretor do salão ir ali, abrir o notebook, cadastrar o cliente, é mais fácil eu anotar esse cliente aqui no meu caderninho. Naquele momento. Naquele momento. E depois? Mas varia. Eu acho que assim, muitos corretores utilizam até o caderninho até hoje. Sim, assim, e é eficiente, porque a gente tem um resultado muito grande do salão. O corretor, eu acho tem um pouco de relaxo do corretor de salão, sim. Essa questão de não abrir um notebook ali, cadastrar o cliente, ter um momento do Hipnobox ali com o cliente cadastrado, eu acho que falta um pouco mais, até mesmo na questão de se tomar um 50, cliente passar aqui com você. É uma segurança, né? Exatamente. Tava com esse cliente tem uma coisa, Eric, assim, o Paulo também não vai se safar dessa. Porque ele também vai ter o ladinho dele. Mas às vezes o salão não sabe, né? E te coloco aqui, que a partir do momento que o salão começa a fazer a gestão de carteira, de todo esse atendimento que vocês estão fazendo no sistema, ele começa a se blindar em relação também à estratégia online. Sim. Porque o sistema ele entende assim, se o Ricardinho está cadastrado na carteira do Eric, ele entrou na internet e pediu contato, quem vai receber é o Eric. Então, o Eric recebe esse a informação que o cliente entrou que está procurando. Eu mesmo acompanho meu Hipnobox. Sempre quando um cliente que eu já tenho de carteira aparece, volta para mim. Até o mesmo cliente aí. Então, e aí eu volto pro Paulo nesse sentido, porque vocês dois trabalham com anúncios, vocês trabalham com estratégias de vocês digitais. Você traz todos esses clientes da sua estratégia digital para a sua gestão de carteira no Hipnobox, ou você se limita a fazer gestão daquilo que é entregue como lead para você? Eu acho que o CRM ele é fundamental. A gente usar o Hipnobox aqui que a gente usa é necessário para não se perder, né? Principalmente no timing da negociação. Porque é muito cliente. É muito cliente. É muita gente. É muito cliente. Então, você saber filtrar também, né? Aquele cliente que não está no momento, deixa para depois, vamos no momento dele. E os clientes dos anúncios, na maioria das vezes, a gente cadastra. Na maioria das vezes. Não, porque tem muitos que não... um pouquinho do salão nele também. Não, porque tem alguns detalhes que às vezes impede da gente estar cadastrando. Imagina. A logística mesmo do negócio é complicada. Mas assim, é muito importante isso que você trouxe, Ricardinho. E eu acho que a gente, como marketing, como estarmos à frente do JD Cash, a gente tem que levantar algumas campanhas. Sim, e sabe por quê, Rafa? Porque o Eric falou uma coisa que o Paulo e eles vão vivenciar ao mesmo tempo, que são esses mega projetos que vão ser lançados, né? Sim. E o Eric falou uma coisa que é verdade. A gente tem muito projeto na mesma localização, né? Na mesma região, todos na Zona Leste. Imagina eu administrar uma carteira, ou ele administrar uma carteira de 100, 200 clientes num papelzinho, né? No caderninho, colocar assim. Controle. E aí daqui a pouco lança um outro prédio, lá na Corinto, né? Do lado do Linha, lá no metrô Carrão. É o mesmo cliente do auge, muitas vezes. Mas como é que eu faço a gestão se eu não lembro direito tudo que eu conversei com o cliente, o que ele estava procurando, não sei o que lá. Então, assim, a recomendação, né? Para todos, para geral, que eu atendo. Fica a dica. O atendimento vocês fazem muito bem. Isso é inquestionável. Eu já vi ambos atendendo, né? Muito mais você, porque a gente, principalmente no fim de semana, vejo você atendendo não só como cliente, como corretor, mas como coordenador por muitas vezes. E são excelências de atendimento, né? E às vezes o Paulo falou umas coisas que você vai perguntando uma coisa para o cliente, ele vai dando umas dicas para você, que isso tende a se perder no ar.
Se você não fizer uma gestão direito da informação, não é nem da carteira por si só, se não fizer uma gestão direito da informação, quando vem aquele projeto da Moca, lá em abril... Vai sair da Zona Sul e vai pra Moca. Vai sair da Zona Sul e vai pra Moca? Como é que você vai lembrar tudo que você falou com aquele cliente? Não dá, não tem então como. Então é super importante, super importante. E a partir do momento que eles mesmos estão colocando, que o corretor está mudando de nível, né? Eu estou saindo do corretor 1.0 e indo para o 2.0. Eu estou me atualizando, eu estou usando inteligência artificial, eu estou usando anúncios. Eu preciso aprender também a fazer gestão de carteira. Sim. Porque Ainda mais... Eu acho que nós temos senão a gente está correndo sempre atrás do rabo todo dia. Eu acho que nós temos que fazer de maneira paralela, abrir uma campanha aqui, corretor, use o Hipnobox, e nós vamos fazer um episódio. Fala que você vai usar. Use o Hipnobox. Eu vou usar. Eu vou utilizar você também. Até mesmo para você ganhar aquele 50 do cliente, ó, que esqueceu de você. Ó. E olha, use o Hipnobox. A gente vai se comprometer. A gente vai se... Né, Ricardinho? Vamos. Nós vamos se comprometer a trazer a Mel aqui de novo, né? Para falar de Hipnobox. Para falar de Hipnobox e o Pereirinha. Edu Pereira tá convocadíssimo para tirar as dúvidas e quebrar esse estigma aí para todo mundo tá seguro, tá usando. Hoje eu tô, né, sou da equipe do Camargo, acho que é uma das equipes que mais utiliza a internet, né? A equipe que mais vende na empresa aí no quesito salão. Assim... Todos. Dá uma cutucada aí, quem tá vendo aí. Dá uma cutucada, tem gente que tá vendo aí vai ficar ofendido. Vamos ver se até o dia que isso for pro ar... Pode ser que não seja. Inclusive então, Pitanga. Brincadeiras à parte. Assim, eu acho que tem que utilizar o Hipnobox, tem. Acho que é um erro, não só dos corretores... todo mundo do salão não utiliza o Hipnobox. Ajuda, Paulo? Ajuda. Muito. É necessário. É necessário, mas é um pouquinho de relaxo. Vamos mudar essa situação. Corretor de salão, vamos mudar esse hábito aí. Vamos cadastrar o cliente lá no Hipnobox e ganhar o 50. E uma outra campanha que me deixa mais feliz, que o Ricardinho... Porra, mas você tá quase que nem o Eric. Você vive sorrindo. Eu amo isso aqui que a gente tá fazendo. Amo trabalhar do lado do Ricardinho. Eu acho que estamos tendo uma oportunidade muito boa para valorizar os corretores, né? E eu acho assim, a gente tem que abrir uma campanha para vocês, corretores. Vamos fazer o primeiro vídeo para colocar nas redes sociais, para colocar no YouTube. Pô, chega perto da gente, a gente vai roteirizar, vamos pensar junto, como um casal, como amigos, vamos olhar junto para o mesmo horizonte. Eu vou ficar muito feliz se eu puder, o Ricardinho também, falo pelo Ricardinho que carne e unha, se a gente puder realmente ajudar vocês a fazerem uma venda. E se pegar todas as dicas que eles estão dando aqui de atendimento, né? Que fazer o vídeo é mais uma forma de prospectar o cliente. Tudo que os meninos estão trazendo aqui para enriquecer essa forma de fazer atendimento, vocês vão ver que conversão vai ficar cada vez maior. Né? Eu vou falar para você, até na questão que eu trabalho com anúncio, mas o Paulo tá falando aqui, ele que trabalha mais a mídia do que eu, né? Logicamente que eu falo assim, do final do ano para cá eu tive bastante coordenação, então estava muito enfocado em mais venda. Hoje não estou mais coordenando, então meu foco hoje é vender, então acho que eu me dedico mais a cadastrar o cliente no Hipnobox, a fazer o trabalhar mais para fazer a minha venda, né? Porque assim, você é coordenador, você tem que ajudar todo mundo. Quando você só é corretor, você tem que focar que você precisa vender, que você precisa colocar dinheiro no seu bolso, né? Então assim, muita do que ele falou aqui eu absorvi, né? Tô pegando também, lógico, as dicas aqui, como que faz também. Às vezes uma palavra ou outra que ele falou aqui, que até eu mesmo posso ter falado alguma coisa que, ele falou isso, acho que é legal, né? Pegar sempre experiência. É uma troca, ele aprende com você, você aprende com ele. Como todo dia a gente aprende no salão, logicamente. Como eu falo assim, parabéns. Meu pai com 58, 59, vai fazer 60. Seu Jair vai ficar bravo. Velho, vai fazer 60 anos. Ele tá meu bem. pai tá com 60, vai fazer 60 anos e tá gravando vídeo. Então você, corretor, faz seu vídeo aí também. Às vezes não sabe fazer, coloca lá no YouTube como fazer vídeo, como editar e vai pegando a manha. Pergunta pro Rock. Como faz anúncio. Pergunta pro seu Rock como faz. Pergunta pro seu Rock. Cuidado de pegar ele meio estressado lá, o velhinho. Eric, vou fazer uma bolinha aqui pro Paulo que eu acho que é interessante. Paulo, existe lead ruim? Olha, só quando você não tem um produto para vender, né? Assim, a gente tem um limite, né? O cliente, por exemplo, que às vezes cai que não está adequado, principalmente na renda, é um lead que a gente não vai conseguir atender. No mais,
né? Você, assim, acho que vale para os dois aí. Vocês acreditam que todo cliente que entra em contato com vocês está procurando alguma coisa? Por exemplo, pode ser... talvez eu tenha um pensamento parecido com o seu. Talvez eu não tenha o que ele quer, mas ele quer alguma coisa. Ele não tá... Não é que ele, pode ser que a gente não tenha aquele portfólio. Ele não sabe, ele tem o direito de não saber. Produto, né? Então, você diria assim para a galera, de um modo geral, olha, não é que tem lead ruim. Talvez... É eu que não consigo atender. Eu que não consigo atender naquele momento. Ou para você... corrigindo, não é ruim. Você acha que todo cliente que entra no plantão é ruim? Então, assim, vamos lá, né? Às vezes você pega um cliente que entra ali no plantão, atendi muito no Boa Santa Cruz. Como tem muito Minha Casa Minha Vida do lado, o cara passa ali achando que é Minha Casa Minha Vida também. Então, Porque a gente não tem às essa vezes, modalidade. A gente não tem essa modalidade de Minha Casa Minha Vida. Então, como a empresa não trabalha sempre médio alto, às vezes você pega o cliente ali na vez... Que é um outro perfil. Um outro perfil, que tá buscando Minha Casa Minha Vida. Ele acha que aquele produto ali também é Minha Casa Minha Vida, mas não é. Mesmo que no entorno esteja um monte ao lado... Aí ele entra no seu produto, que é um produto médio alto padrão. Isso e você acaba descobrindo por causa do atendimento. Você descobre conforme o atendimento, logicamente. Que como eu falo, né? Todo atendimento tem que ser igual. Não quero saber chegou porque o cliente chegou ali com Celta, com Corsa, porque eu vou atender menos esse cliente, porque o meu produto é médio alto, eu vejo o carro dele e ele não consegue comprar. Não. O cliente chegou ali chegou de Fusca, a gente vai atender ele da mesma forma, o mesmo atendimento. Eu acho que, assim, não tem que diferir quem é o cliente, quem é alguém. Tem que chegar ali e entender qualquer... Logicamente, vai chegar a um certo ponto e falar assim, o sócio não se enquadra aqui. Entrou uma cliente essa semana passada ali no Gran High mesmo, para a filha dela, a renda da filha dela era uma renda de 4 mil, então assim, falei, não, aqui não se enquadra. Falei, porque ela viu um outro produto aqui perto, aí eu até conheci o produto, falei assim, foi ver X lá, mas assim, aqui não é. Falei, entendi. Aí eu tive lá, expliquei, até conversei com a mulher lá, ela falou, vou passar para minha filha que você falou aqui, muito obrigado, e foi embora, né? Mas entrou ali no produto médio alto para uma renda de Minha Casa Minha Vida que não tem jogo, encaixaria, né? Não dava jogo, né? A gente quer vender para todo mundo que tá ali, só quer comprar, compra. Mas ali não dá. Paulo, para esse pessoal do online que tem aquela maniazinha de se apegar a todo mundo e ficar com aquelas carteiras de 200, 300, 400 clientes. Você acha que funciona? Não. O cara, o que você acha que é uma carteira, você que é um cara de online, o que você acha que é uma carteira ideal de atendimento para um corretor que trabalha com online? Uma carteira saudável para ele fazer gestão. Eu acho que uns 100 clientes, 150 clientes ali potenciais. Se ele consegue o corretor ainda uma assim, gestão bacana. É bastante. Ainda para trabalhar. Mas tem que ter uma pegada. Vocês não salvam no negócio. Vocês atendem gente pra cacete no plantão e vocês não conseguem gravar no sistema. O que a gente faz, né? Faz uma régua de atendimento. Então, a régua de atendimento ela é muito legal fazer exatamente para você ter um começo, meio e fim desse atendimento. Então, o primeiro atendimento, a primeira tentativa de contato, né? Você fez ali ou não o contato com o cliente, é um receptivo, o lead entrou. Você fez o primeiro atendimento. Aí, a conversa aconteceu, tal, não sei o quê, o cliente parou, né? Aí, no dia seguinte, você continua, né? Tenta continuar a conversa. O cliente não respondeu. Você tenta mais uma vez. E aí vai para o telefone. Né? Então, você vai mudando o canal de atendimento. Então, tentei o WhatsApp, não deu certo, vou para o telefone. Não deu o telefone, vou tentar mais uma vez o WhatsApp. Não deu... Desapega. LX. Desapega. Descarta que... Sim. Esse daí foi um bulula, só entrou ali. Vida que segue. Foi um bulula. Então, você tem que ter essa reguinha para você saber o momento certo que você... não vai considerar, né, vai como desinteresse mesmo. Da sequência, o desenvolvimento, né? E é isso. Legal. Eu vou te falar, bem rico isso aqui. Que Muito bom. Muito especial o programa de hoje. A questão de guardar o cliente. Eu falo assim, aqui eu salvo todos os contatos, não pode perder o celular. Pode. Celular vale ouro. Cliente alto do Ipiranga. Roubarem teu celular, o ladrão vira corretor. Cliente alto da Boa Vista, um monte. Então, assim, o conta é o celular, mas... Eu queria entender... Guarda no Pirobox. Eu não queria... Salva no Pirobox. Eu não queria ser indelicado, mas isso que o Ricardo falou é de extrema importância, porque assim, quando vocês falam pra gente, você tem 100, 150 clientes numa carteira sadia, por que acontece essa situação do pessoal segurar esses clientes? O que acontece? É insegurança?
o que rola, né, Ricardo? Eu acho que Por que se tem sabotar? clientes que a gente guarda com muito carinho. Por exemplo, o cliente está esperando a venda da casa para ter o dinheiro para dar entrada no apartamento, ou a venda de um outro apartamento para fazer o negócio, ou está esperando um momento melhor, sabe? Estou esperando tal coisa. Então a gente vai guardando esse cliente com carinho para trabalhar a oferta novamente no momento dele. Sim. Então você sabe, né? Cliente que está se separando, né? Está esperando desenrolar toda a questão do divórcio para ter ali a certidão de casamento. Tem muitas peculiaridades no meio, né? Tem clientes que você vai guardando isso, vai acumulando na carteira. Mas você vai fazendo a manutenção. Mas você tem que fazer, você tem que saber fazer a Ele é um gestão cliente dela. especial. E os novos, você tem que ter um critério, né? Tem corretor que prefere trabalhar com 20. Né? E ele monitora bem. E tá ativo e tá. Tem outros que é 50. Eu gosto de ter uma carteira, exatamente aquilo que eu falei da matemática. Né? Eu acho que quanto mais clientes eu conseguir lidar, e às vezes é complicado, mas eu acho que traz um resultado maior. Bem legal isso daí. Você se motiva, né? Muito legal, Muito Ricardo. legal. Que episódio especial. O primeiro com corretores, né? Primeiro, Abrimos, hein? Eu tô tão Abrimos. feliz. Vamos ver, né? Vamos ver se Muito vai ser o legal. primeiro. Muito legal. Mas é legal. Mas acho que para encerrar... Já fiz a propaganda do Pinobox, cadastre seu Mais cliente. uma vez, Cadastre seu cliente de Pinobox. Agora dos vídeos. Mas ó, acho que para encerrar aí, tipo, foi bem legal mesmo, Muito né? bom, Assim, Ricardo. acho que a gente conversou bastante antes, né? A gente chamou outros corretores também para participar. Nós vamos chamar outros corretores para participar para ver que é Sobre uma coisa, bastante temas, uma né? conversa leve, não Tem é nada bastante que corretor vocês bom, hein? não sejam, Bastante não é corretor nada bom. do dia a dia, É do dia a que não dia. seja o dia a dia de vocês. E acho que até para deixar o negócio mais legal, vocês devem ter histórias assim de atendimento icônicas para vocês, que marcaram Sim, vocês aí de alguma umas coisas forma. Tem alguma que dá para diferentes. compartilhar aí com o pessoal, para tipo, ó, aconteceu isso e ó, eu mudei a partir disso porque eu tive que me acertar alguma coisa, até pra gente inspirar, né? Pra os finalizar, outros aí, nossos né? pares. Finalizar. É. Tentando lembrar aqui uma... Não vai falar que o cara chegou lá, comprou um apartamento, depois foi de novo com a mãe. Comprou no mesmo ano. Eu vou contar uma pra vocês. Não é de mercado imobiliário, né? Mas é um Eu ia contar atendimento uma. bem diferente. Eu trabalhei por muito tempo no universo online. Né? Logo que quando a internet chegou no Brasil, né? Eu fui trabalhar no universo online, numa época que distribuía CD em caixa de sucrilhos, né? Para todo mundo conectar na internet. E eu lembro que o universo online, ele fazia aqueles CDs de um mês grátis de acesso. Então, o Brasil inteiro queria conectar na internet e eu era o Felipe da... É verdade. Eu lembro um fantástico, passou um episódio dizendo que, olha, a internet é o futuro, o micro-ondas vai na internet, o fogão. E no dia seguinte, a central de atendimento, um monte de gente ligando, querendo conectar o micro-ondas na internet. E eu lembro de um caso específico, porque eu atendi uma mulher, telefone, né? Então eu trabalhava na central de suporte, que ela queria conectar na internet. Ela tinha todos os computadores tudo certinho e usava. Você não deve nem saber o que é isso, mas talvez o Paulo acho que também é mais novo que eu, mas tinha o Windows 3.1, que era um Windows de janelinhas. Né? E aí eu conversando com a mulher, então era suporte, eu tinha uma paciência muito grande. Falei, olha, a senhora clica aqui, abre aqui, clica no meu computador, faz isso. E ela não conseguia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, senhora, vamos começar de novo. A senhora vai fechar todas as janelas e a gente vai começar do zero. Aí ela falou, só um momento. Já imagino. Aí daqui a pouco, eu juro por Deus, eu escutei assim... Brrr. Eu falei, nossa, que coisa. Aí ela voltou e falei, senhora, o que aconteceu? A senhora caiu? Não, eu fui fechar as janelas. Eu falei, que janela? Juro pra você. Eu fechei a janela do quarto. Eu falei, não é a janela do quarto. As janelas são essas quadradinhas que estão aparecendo no computador. E aí, Rafa, é assim... E é uma coisa que, para quem trabalha com atendimento... É verdade, não é mentira. Acontece, eu sei. Para quem trabalha com atendimento pessoal, eu entendi que daquele dia eu tinha que adequar a linguagem. Porque por mais que nós fôssemos uma central técnica, nem todo mundo é técnico. De lá é técnico. Então, na medida que você vai criar um atendimento, né, uma comunicação, você precisa entender com quem você está falando para conseguir adequar a sua linguagem com ela. Então, não basta eu podia estar atendendo de short camiseta, né, que nem a gente colocou aqui, mas no momento eu falava português certinho, mas algumas coisas que a gente colocava
que eram pertinentes, a pessoa não... Era ruído. Não entendeu, era um ruído de comunicação. Isso me marcou bastante de um jeito de mudar toda a forma de atendimento, né? Então, não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, mas essa pra mim foi bem diferente. E é verdade. Eu acho que não vai entrar muito nessa questão de... Eu vou falar do atendimento, que eu acho que é um atendimento que eu fiz... Nem estava dentro da Diálogo, tá? Foi em outra empresa que eu fiz esse atendimento, mas eu acho que é que marcou, né? Até por conta da circunstância de tudo que aconteceu até chegar no atendimento. Foi um dia que eu vendi 2 unidades para esse cliente, né? Mas é o que aconteceu, né? Cheguei de manhã cedo. Na verdade, eu nem queria ir. Meu pai falou, vou folgar hoje, vai ir lá pro samba, velho. Vou pro plantão. Aí fui pro plantão. Aí falei, meu pai tá no samba, se eu pegar número ruim aqui, eu vou embora. Olha a minha mente. Aí falei, fui embora. Aí fiz a roleta, tirei número ruim. Ponto de captação. Falei, vou colocar meu nome no ponto. Aí peguei um número baixo para escolher o ponto. Eu falei, vou pegar o primeiro horário. Era dentro do shopping. Então, assim, o primeiro horário do shopping era 10 horas da manhã. Então, tinha das 10 a meio-dia. E ninguém queria aquele horário, porque 10 horas da manhã o shopping era um domingo. O shopping 10 horas da manhã num domingo, então tinha ninguém, né, pô? E eu peguei esse horário. Assim, não tava num momento bom financeiro, não tava vendendo nada, zero. Aquele momento todo mundo passa a corretagem, faz parte. E eu peguei esse horário no ponto pra ir lá, fazer o ponto, chegar no plantão, pegar meu carro e ir embora. O pensamento era esse nesse dia. Eu saí já de casa pensando o que eu ia fazer e falei, é isso. Aí decidi. Aí peguei o número do ponto e falei, vou lá. Aí desci. Só que aí também já tá lá na chuva, né? Vamos trabalhar. Não vou chegar ali. E não era um momento bom financeiro, nem meu, nem da minha família. Morava com meu pai ainda, estou casado, graças a Deus, vendendo bastante. Graças não passo por isso, mas... E aí, nesse dia, eu lembro que aí um casal passou, tentei abordar, eles falaram, não, queremos não, também não almoçar. Era na frente do restaurante, já estava terminando o meu horário. Aí eles tinham que, esperar a fila do restaurante pra entrar. O cara falou assim, deixa eu ver, onde que é? Aí eu comecei a conversar. Fiquei conversando com o cara. Falou, eu vou almoçar com a minha esposa, com meus 2 filhos, e vou lá daqui a pouco. Tá bom. Aí peguei, subi pro plantão, acabou meu horário do ponto, fui pro plantão. Teve um cara que falou que vai vir, né? Isso aqui, falou que vai vir. E eu queria ir embora. Aí, conversa vai com o gerente falou, não, amor, fica aí, você fica todo domingo. Vamos comer um frango com a gente domingo, e aquela circunstância ali de estar quebrado, né? Não tinha nem que ajudar o do frango, mas vamos embora, a gerente chamou, vai fazer o rateio do frango, aí fez minha parte lá e comemos frango no domingo. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde, parou um carro, uma Tiguan das novas, lembro até hoje. E desceu, na hora que desceu do carro, eu lembro que eu marquei o tênis, porque o casal tava com um tênis igual. Eles estavam com o All-Star vermelho. Nunca comecei a descer. Tem coisa que você não esquece. E quando desceu, eu tava numa mesa com os corretores. Eu falei, é meu cliente. Os caras, que? Meu cliente do ponto de captação. Já parei lá na frente, já me preparei. Falei, é agora, é a hora. Então esse cliente aqui eu vou vender pra ele. Era um dia 15 de dezembro. Até era final do ano, por isso que meu pai tava tendo festas no campo, então meu pai falou, vou pro campo. Falei, vou trabalhar. Fui lá plantando, cheguei lá, querendo ir embora, louco, fui pro campo ver o samba, nem pensando financeiramente. Aí entrou um casal, aí chegou a mulher e o cara, eu fui, atendi, ele comprou, foi 2 estúdios na época, que era para investimento, que no projeto de trás ele tinha comprado a cobertura a era dele, que era um projeto até da Cirela. Ele tinha atrás um produto, uma cobertura, e ele comprou 2 estúdios na frente, para os 2 filhos dele que estavam lá no momento, os 2 filhos desse tamanhozinho, criancinha, e eu falar assim... Salvei o final de ano, que aí deu 20 pau as 2 comissões, deu 20 mil. Finalzão do ano foi maravilhoso. Já tinha Vai falar pra você. Seu Jair já ganhou presente. Nossa, liguei pro velho da hora. Falei, Rock, você não acredita. Rock. Vendi. Pai, né? Meu pai, vendi, mano. Vendi, pai. Vendi. Mentira, eu falei, vendi, mano. Vendi. Aí no outro final de semana eu tava no campo comendo churrasco. Legal, que história legal, hein? Tô tentando lembrar. Eu tenho muita história de atendimento, mas eu tive uma experiência como empresário, né? E era um call center. E a gente vendia muitos produtos. Eu vendi, na época de telefônica, identificador de chamada. É mesmo? Bina. Comecei nessa época, né? Vendia o ID, a gente entregava
o identificador de chamada. E a gente tinha muito a telefônica. Olha aqui, escuta essa gravação. E aí o cliente, né, às vezes chato, né, falando mal educado com o operador, quer saber de uma coisa? Foi na espera. Aí os caras, aí você fala, pô, mas... Aí tinha que mandar embora. Tinha muito caso assim. Mas, assim, aqui na JD eu ainda não tive nenhum... O que tem é muito caso assim... Mas tá 4 meses. Vai ter um caso bem bonitinho. Vai ter muito caso legal, na verdade, de experiência de venda, né? Tipo, o cliente ligar e falar, tô aqui no plantão, tô chegando. E você tá, tipo, no dia de folga, assim, dando aquela descansada... Se veste na hora. Sai correndo pra Sai correndo, vai para lá, atende, e daí vai negociação. O cliente às vezes começa. Eu tô na hora de assinar contrato. Poxa, tô pensando, se vai demorar muito para entregar, tô pensando no outro empreendimento. É nessa hora que você tem que fazer o cliente cair na real. Né? No sentido de, mas espera aí, você tem, por exemplo, tanto para dar num curto espaço de tempo para pegar um apartamento antes? Não tenho. Então, você já sabe a resposta. Né? Então, esse é o certo para você. Então, você tem que... E nesse sentido, a equipe, né? A minha gestora aqui, a Pitanga, ela é muito boa nesse sentido. E eu sou muito grato a ela por tudo que ela proporciona para nós. Né? Ela ajuda muito essa questão do fechamento, porque às vezes você tem que fazer um trabalho com o cliente de convencimento, que é legal entrar uma outra pessoa na jogada. E ela entra nesse momento para falar, vamos lá, eu acho que o que ele falou tá certo e você precisa ser realista, né? Sim. Porque qual que é o lance de comprar o apartamento na planta? É exatamente o cliente poder pagar mais barato, né? Diluir o fluxo para realizar o sonho de comprar um apartamento de alto padrão, né? Porque a gente pega muito cliente que fala assim, eu quero comprar meu... Ontem peguei uma cliente assim, eu vou casar esse ano, quero comprar um apartamento agora. Mas ela tem uma renda que ela não vai conseguir comprar um apartamento, ela vai conseguir comprar uma Minha Casa Minha Vida, talvez, né? Mas ela não vai conseguir comprar um diálogo de alto padrão. Ela vai ter que comprar uma Então aquilo, você quer morar num apartamento de alto padrão, você tem que ter paciência se você não tem uma renda muito boa. Tem que fazer a poupança. Você tem que fazer o planejamento. Sim. Então a gente é muito nesse sentido de consultoria, né, para o cliente. Ajudar o cliente a fazer esse planejamento para realizar o sonho dele. A gente tem que entrar muito nesse momento. É isso. Né? Gente, que episódio especial, Ricardo. Muito legal. Muito legal. E pegando aí, para fechar, Rafael, o que ele falou é o nome do nosso podcast, né? Tá até aparecendo, Conexão que Inspira Resultado. Nosso slogan, então, tão querido. O cliente ter ligado para ele que não precisava, mostra que o cliente estava conectado com ele. E é isso o que a gente está querendo buscar que com nós precisamos fazer. Toda essa galera gabaritada que vem aqui falar com a gente. É isso mesmo. Certo? Mais uma vez. Gente, obrigado pessoal. Obrigado. Valeu, Paulo. Valeu. Obrigado. Passa por cima, não mexer no Obrigado, microfone. Gente, muito especial. Eu estou muito feliz da gente estar com essa dupla dinâmica aqui de 2 corretores, com o meu parceirão aqui. E até o próximo JD. Até o próximo episódio, não perca. Assistam, hein? Assista que vale a pena. Curta, compartilhe e cadastre o cliente no Pila Box. Vambora. Campanha. É isso aí. Até o próximo JD Cast. Valeu, pessoal. Falou, gente. Abraço. Valeu. Tchau.